Bom, dando sequência à análise do regime jurídico das concessões comuns, o enfoque ainda na licitação, nós já tratamos do PMI. Eu queria, então, avançar para outros dois pontos. A gente vai falar das modalidades de licitação para se fazer uma concessão comum e também dos tipos de licitação ou critérios de julgamento que podem ser utilizados para definir quem vai ser o vencedor da licitação e, portanto, quem vai celebrar o contrato de concessão. Então, aqui no meu slide, vamos dar sequência, ao slide. Já tratamos do primeiro tópico, a questão do PMI. Partindo agora para o segundo tópico, modalidade de licitação. Bom, voltando para mim, tradicionalmente, a Lei 8.987 de 95 estabelecia como a modalidade de licitação que deveria ser necessariamente utilizada para se fazer uma concessão comum, estabelecia a modalidade concorrência. Tá? Então, a Lei 8.987 de 95, no seu artigo 2º, inciso 2, quando tratava da concessão de serviço público e definia a concessão de serviço público, dizia que essa concessão ela deveria ser precedida de licitação na modalidade concorrência. Então, tradicionalmente, a concorrência era a modalidade adequada para se fazer concessão comum. Com a Lei 14.133, de 2021, com a nova Lei de Licitações, foi alterado o artigo 2º, inciso 2, a Lei de Licitações, a Lei 14.133, de 2021, a nova lei, altera o artigo 2º, inciso 2, para prever, ao lado da concorrência, agora a possibilidade de utilização de uma outra modalidade de licitação, que é uma novidade, uma modalidade que foi criada com a nova Lei de Licitações, que é o diálogo competitivo. Quando você olha agora para a redação do artigo 2º, inciso 2, da Lei 8.987 de 95, já alterado pela nova Lei de Licitações, está escrito lá: concessão de serviço público, delegação de sua prestação feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, etc. Aí continua o dispositivo. Então, você sublinha concorrência ou diálogo competitivo. O diálogo competitivo é uma modalidade inovadora de licitação, na verdade, não era essa modalidade prevista na legislação brasileira. Essa modalidade já era muito utilizada no direito comparado, Se a gente pensar especialmente na Europa, nós temos diretivas da União Europeia que falam de diálogo competitivo como uma modalidade de licitação a ser utilizada no âmbito da União Europeia, e nos diversos países que compõem a União Europeia, você vai encontrar também normas internas desses países tratando do diálogo competitivo. Então, na França, na Espanha, em Portugal, em vários países da Europa, você encontra regras específicas sobre essa modalidade de licitação. Então, inspirado no direito europeu, o legislador brasileiro trouxe na nova Lei de Licitações essa inovação, essa nova modalidade de licitação. E falando em inovação, essa modalidade de licitação é justamente vocacionada para contratações inovadoras. Basicamente, e de maneira muito resumida, o que a Lei 14.133/2021 estabelece para o diálogo competitivo? Estabelece basicamente que essa modalidade de licitação ela vai ser utilizada para aquelas contratações nas quais o poder público ele não sabe ainda exatamente o que ele precisa contratar, ou seja, o poder público ele tem lá uma necessidade a ser satisfeita, ele tem um desafio a ser superado, um interesse público a ser atendido, ele consegue descrever isso, mas ele não sabe como fazer. Ele sabe que ele precisa resolver um problema, mas não sabe qual é a solução ideal para esse problema. Então, ele não tem condições de fazer o seu próprio projeto. Ele poderia se valer, como a gente viu no bloco anterior, do PMI. Ele poderia fazer um procedimento de manifestação de interesse e contratar um projeto na iniciativa privada, por exemplo. Só que agora você tem outras opções para o poder público fazer contratações inovadoras. Além de fazer um PMI para contratar um projeto diferenciado no mercado, o poder público pode
instaurar uma licitação para, no curso da licitação, selecionar um projeto interessante, mas já no curso de uma licitação em andamento, que é o diálogo competitivo. Nessas situações em que o poder público olha para o mercado e não encontra uma solução pronta para o seu problema, ele precisa, portanto, de uma solução inovadora que você não encontra no mercado, uma solução customizada para resolver o seu problema. Ele pode, então, agora se valer do diálogo competitivo. E essa modalidade de licitação ela pode ser dividida em 3 etapas. E ela vai conter 2 editais. É a única modalidade de licitação que você tem 2 editais. Né? Ela tem 3 etapas e 2 editais. Uma primeira etapa, que começa com a publicação do primeiro edital, é a etapa de pré-seleção. Nessa etapa de pré-seleção, você tem um primeiro edital que vai estabelecer os requisitos, as condições para que os interessados participem da licitação. Então, o poder público ele quer confeccionar um projeto, ele não sabe qual vai ser o projeto, mas ele sabe que, para atender o seu problema, ele vai precisar contratar uma obra, fazer uma grande inovação de infraestrutura. Então, ele pode fazer, nessa pré-seleção, uma exigência de que empresas que tenham expertise em fazer obras ou contratos de infraestrutura participem do projeto, participem do procedimento de licitação. Então, tem que ter lá a inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, a empresa. Você não vai permitir que uma empresa qualquer participe. Tem que ter uma expertise, uma competência técnica para pensar em projetos de engenharia, projetos de obra, projetos de infraestrutura. Vê lá no seu edital de chamamento público, no seu edital de pré-seleção, vê lá um escritório de advocacia. Você fala, o que você está fazendo aqui? Você não pode fazer obra, projeto de infraestrutura, sai. Aí vê lá uma empresa que fornece medicamentos. Você não pode fazer um projeto de obra, infraestrutura, dá licença. Então, você faz um edital com alguns requisitos mínimos para pré-selecionar atores que possam contribuir para a elaboração do projeto que você quer customizar. Então, faz um primeiro edital, essa primeira etapa de pré-seleção, você pré-seleciona as empresas que cumprirem os requisitos editalícios. Aí vem a segunda etapa, que é a etapa do diálogo. Nessa etapa do diálogo, o poder público vai, então, dialogar com os pré-selecionados. Então, se você selecionou lá, pré-selecionou 2 empresas, 10 empresas, 20 empresas, não importa, você vai dialogar com essas empresas pré-selecionadas. E aí, juntos, poder público e iniciativa privada vão analisar lá as considerações apresentadas, as soluções que vão ser ali projetadas, apresentadas pelas empresas. O poder público vai destacando aquilo que ele gostou, aquilo que ele não gostou, das soluções que vão sendo ali apresentadas, vai afunilando até chegar à solução que ele bate o martelo e diz, essa solução eu gostei. E aí encerra a etapa de diálogo, dizendo, o projeto selecionado é esse projeto aqui. Todos contribuíram, de alguma maneira, para a formação desse projeto. Muito obrigado. Já achei meu projeto. O projeto é esse. O poder público, então, encerra a etapa de diálogo. Você teve lá uma etapa de pré-seleção com o primeiro edital. Empresas foram pré-selecionadas. Segunda etapa, etapa de diálogo, em que as empresas selecionadas dialogam com o poder público e o poder público define, então, o projeto que ele quer. E aí vem agora a terceira e última etapa, a terceira e última fase, que é a etapa competitiva. O nome é diálogo competitivo. Você fez um diálogo, selecionou um projeto, agora é para a etapa competitiva, competição. Aí você vai ter um segundo edital. Você vai ter a publicação de um segundo edital. Nesse segundo edital, você vai colocar o projeto que você selecionou e encontrou na etapa de diálogo. Então, no segundo edital, você diz qual é o projeto que você quer contratar, qual é o critério de julgamento que você vai utilizar para selecionar a empresa vencedora. Estabeleceu, então, o seu projeto, estabeleceu o critério de julgamento, vem a etapa competitiva. As empresas que foram pré-selecionadas, que participaram do diálogo, elas é que participarão da competição. Elas vão brigar agora entre si para ver quem tem a proposta mais vantajosa e leva o contrato para casa. Então, o que a lei de licitações trouxe de inovação, nesse caso, envolvendo modalidade de licitação, além de extinguir modalidades conhecidas, como a tomada de preços e o convite, a nova lei de licitações trouxe essa nova modalidade de licitação, o diálogo competitivo.
E aí a nova lei de licitações altera a lei de concessão comum para permitir que, ao lado da concorrência, o poder público também possa fazer um diálogo competitivo para tirar um contrato de concessão da cartola, né, que faça sentido para aquela necessidade que ele apresenta. Então, percebam que, no campo da concessão, se o poder público precisar de um projeto inovador, ele pode fazer não só o PMI, que nós vimos no bloco anterior, mas ele pode partir direto para uma licitação hoje e fazer um diálogo competitivo. Porque aqui também, no diálogo competitivo, quem vai auxiliar o poder público a fazer o projeto é a iniciativa privada. A diferença básica é que lá no PMI, o PMI ainda não é uma licitação. E a gente viu que o autor do projeto selecionado, ele só vai ser remunerado somente se houver a licitação amanhã e a efetiva contratação da concessão. E nós vimos no PMI que o poder público não é obrigado a selecionar projeto algum, ele pode jogar tudo fora. Então é muita insegurança para quem participa de um PMI. No diálogo competitivo, não é que você tem uma segurança absoluta, mas você tem uma segurança um pouco maior. Porque no diálogo competitivo, nós já estamos diante de uma licitação que está em andamento. Então, quando o poder público faz o diálogo competitivo, com a etapa de pré-seleção, com a etapa de diálogo, com a etapa competitiva, as empresas que estão ali participando estão participando de uma licitação em curso. E aí, no final da licitação, você vai ter um vencedor que vai celebrar o contrato. Bom, o que eu quero, então, concluir é, hoje, literalmente, o artigo 2º, inciso 2, da Lei 8987 de 95, que é a Lei de Concessão Comum, o artigo 2º, inciso 2, permite não só a realização da concorrência, mas também a realização de um diálogo competitivo nas concessões comuns. Então, antes só se falava em concorrência, agora fala também de diálogo competitivo. Então, pela literalidade da Lei 8987 de 95, você tem duas modalidades de licitação para concessão. Concorrência, como sempre foi, e agora a outra possibilidade, o diálogo competitivo. Agora eu quero desmistificar uma afirmação. É muito comum, especialmente para aqueles que estão estudando para concurso público, é muito comum o estudante de concurso público ficar só com a Lei 8987 na cabeça. E, digamos assim, desconsiderar, esquecer outras leis específicas que também falam de concessão de serviço público. E aí, aquele estudante de concurso público que fica só com a Lei 8987 de 95 na cabeça e vai fazer lá uma prova de concurso público, eventualmente ele é indagado na prova de concurso pela banca examinadora sobre a modalidade de licitação na concessão comum. Aí você vai ver lá as provas de concurso público, vem lá a pergunta sobre a modalidade de licitação na concessão comum, sempre foi concorrência, só podia concorrência. Agora, a pegadinha que cabe também o diálogo competitivo com essa atualização da nova lei de licitações. Então, o que os examinadores queriam ouvir desses alunos, desses estudantes de concurso? As bancas examinadoras, basicamente, traziam esses questionamentos e colocavam como gabarito da prova a ideia de que numa concessão de serviço público só caberia a modalidade de licitação concorrência. E agora, com a nova lei de licitações, concorrência ou diálogo competitivo a partir de agora. Maravilha. Aí eu quero desmistificar isso. Saindo desse foco pragmático de concurso público e pensando de uma maneira um pouco mais profunda e sistemática, a gente vai encontrar no nosso ordenamento jurídico, ao lado da Lei 8987 de 95, dezenas e centenas e milhares de leis que falam de concessão. O que eu quero chamar a atenção é que existem algumas leis específicas de concessão de serviço público que prevêem, ao lado da concorrência, já previam isso há muito tempo, continuam prevendo, ao lado da concorrência, agora você tem concorrência de diálogo competitivo, mas leis específicas que prevêem, ao lado da concorrência ou do diálogo competitivo, outra modalidade de licitação para se fazer concessão. E eu me refiro ao leilão. Rafael, posso fazer um leilão? Modalidade de licitação para concessão? Pode. Mas isso não está na Lei 8987, é verdade, não está, e muita gente esquece.
Mas se você fizer uma análise mais atenta e sistemática da legislação, você vai encontrar diversas normas que prevêem o leilão também como uma possível modalidade de licitação em determinados contratos de concessão. Por exemplo, o artigo 27, inciso 1, da Lei 9.074, de 95. Por exemplo, o artigo 24, da Lei 9427, de 96. E um último exemplo, o artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9491, de 97, que trata do PND, o Programa Nacional de Desestatização. Essas normas, por exemplo, prevêem um leilão para a delegação de serviço público, para a concessão de serviço público. Fala, Rafael, mas como assim? Porque o leilão, Rafael, na nova lei de licitações, inclusive, está muito claro isso, o leilão é para alienação de bens, não é para transferência de serviço. Sim, na Lei Geral de Licitações e Contratos é para alienação de bens. Nada obsta que a legislação específica amplie a utilização do leilão para outros objetos. Mas mesmo pensando em leilão para alienação de bens, essa possibilidade do leilão nas concessões de serviços públicos, ela já era prevista, já era possível, já era uma realidade, especialmente no campo das desestatizações. Por quê? Porque se você compreender o que é uma desestatização, você consegue chegar à conclusão de que o leilão ele poderia ser utilizado. Porque vejam, o que é desestatização? Desestatizar é tirar total ou parcialmente do Estado. Estatizar é trazer para o Estado. Desestatizar é tirar do Estado, total ou parcialmente alguma coisa. Quando nós tivemos, por exemplo, aqui num dos exemplos que eu mencionei, né, o artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei 9491 de 97, que é o Programa Nacional de Desestatização, PND. Quando nós tivemos lá na década de 90, o período das desestatizações, não que elas não existam agora, mas elas eram ou foram implementadas de maneira muito intensa na década de 90, de uma forma planejada, através de um programa de desestatização. O que queria dizer lá, o que queria fazer lá o legislador e o executivo? Eles queriam diminuir o tamanho do Estado, eles queriam desestatizar. Eles queriam desestatizar algumas empresas estatais, por exemplo. Não só assim, mas eles fizeram também assim. Desestatização é mais amplo do que isso. Então, por exemplo, você tinha uma empresa que era do Estado, uma empresa federal que pertencia à União, uma empresa do Estado do Rio de Janeiro, uma empresa do município de São Paulo, município de Belo Horizonte, seja lá de onde for. Aí o poder público diz, olha, essa empresa aqui é minha. Por que é minha? Porque ele é o controlador. O que dá o controle para o poder público de uma empresa? Por que você diz que uma empresa é estatal? Rafael, eu digo que uma empresa é estatal porque ela é controlada pelo Estado. Ok, mas o que significa controle? Ué, Rafael, por exemplo, significa dizer que o Estado tem a maioria das ações com direito a voto. Ele controla aquela empresa porque ele tem a maioria das ações com direito a voto. Maravilha, então ele tem um controle, por conta disso, é empresa estatal, porque o Estado tem a maioria das ações com direito a voto. Perfeito. Então, como é que eu vou privatizar essa empresa? Se o Estado diz, não quero mais ser controlador, não quero mais que essa empresa seja do Estado, vou passar essa empresa para a iniciativa privada. Como é que o Estado privatiza a empresa estatal? Alienando as ações com direito a voto. Aquelas ações que dão controle para o Estado, aquelas ações ordinárias com direito a voto que dão controle para o Estado, essas ações vão ser alienadas. O poder público vai fazer o quê para alienar uma ação? A ação é bem móvel. Como é que você aliena ações? Como é que você aliena bens? Leilão. Então vai lá o poder público e faz um leilão de ações. Quem quer comprar esse bloco de ações? Aí vem a empresa A, eu quero, empresa B, eu quero, empresa C, eu quero, empresa D, eu. E assim vai. Aquela que pagar mais, compra o bloco de ações. E ao adquirir essas ações, o que acontece nesse momento? A empresa deixa de ser controlada pelo Estado, deixa de ser uma empresa estatal, ela é privatizada, passa a ser uma empresa privada, controlada por um particular qualquer, aquele que comprou as ações. Perfeito. Onde é que entra a concessão? Em alguns casos,
Isso aconteceu muito fortemente na década de 90. Em alguns casos, algumas empresas estatais que vão ser privatizadas são empresas estatais que prestam serviços públicos. Então, o que acontece na prática? Aquele particular que comprar as ações dessa empresa vai passar a ser o controlador. A empresa deixa de ser estatal, passa a ser uma empresa privada controlada por esse particular. Só que, ao vender essas ações via leilão, ao privatizar, o que o poder público vai fazer no final das contas? Não só vai deixar de ser o controlador, o controle vai passar para as mãos do privado, como a empresa que prestava serviço público, ela vai continuar prestando serviço público. Então, agora, a mesma empresa vai continuar prestando o mesmo serviço público. A mudança é que, ao invés de ser controlada pelo Estado, vai passar a ser controlada pelo particular. Então, na prática, percebam, ao fazer o leilão de ações, ao privatizar a empresa, o poder público estará, como consequência direta e necessária, estará transferindo a prestação de serviço público para uma empresa que agora não é mais estatal. A prestação de serviço público agora passará a ser feita por uma empresa controlada por um particular. Então, você está fazendo uma delegação de serviço público na prática. Então, para resolver isso, o que se fez? Autorizado pela legislação, eu citei os exemplos das normas específicas, o poder público, então, invariavelmente fazia um leilão de ações para privatizar a empresa estatal, e na hora que a adquirente, o particular lá, fosse assinar o contrato de compra daquelas ações, você tinha lá do lado um contrato de concessão para o particular assinar. O particular assinava o contrato de concessão. Por que ele tinha que assinar o contrato de concessão? Porque ele agora seria o controlador da empresa privada que presta um serviço público. Agora aquela empresa é uma concessionária, controlada por um particular, e que vai prestar serviço público nos termos, nos limites do contrato de concessão que ele acabou de assinar. Então, no mesmo momento que você faz o leilão de ações, para transferir o controle do Estado para o particular, você, no mesmo momento, celebra o contrato de concessão com esse particular, para esse particular prestar esse serviço público com os limites, com os regramentos ali colocados no contrato, porque agora ele é o titular, o controlador da empresa, ele é o que é o prestador de serviço a partir de agora. Então, faz sentido falar em leilão para a concessão de serviço público, apesar de, numa primeira análise, não fazer muito sentido, as pessoas ficam, como é que faz um leilão para concessão? Leilão é para venda de bens. Faz algum sentido, e não à toa, eu mencionei algumas normas específicas que prevêem há muito tempo a utilização também do leilão para concessões de serviços públicos. Então, vamos lá. Se a gente pensar em termos muito isolados e literais e objetivos, é o que faz, geralmente, o estudante de concurso público, é o que faz também a banca examinadora de um concurso público, aí você ficava com aquele mantra, né? Concessão é concorrência, concessão é só concorrência. Lei 8987 só falava em concorrência. Agora tem a nova lei de licitações que fala em diálogo competitivo. Agora não cai mais em pegadinha. Quando eu fizer a prova de concurso, agora é concorrência, mas agora também pode diálogo competitivo, porque a lei de licitações alterou a lei de concessão do serviço público. Maravilha. Mas essa é uma prova mais complexa, especialmente de advocacia pública, que o examinador te empurrava lá uma pergunta mais sofisticada, especialmente numa prova discursiva, e aí vinha lá, como é que se faz uma licitação para a concessão do serviço público? Aí você ficava lá no mantra, não, é só concorrência ou diálogo competitivo agora. Não, mas a prova é aberta, aqui você tem que mostrar mais conhecimento, você tem que mostrar que você sabe que também pode leilão, porque tem legislação específica que prevê. Então, mesmo lá tinha essas pegadinhas, tá? Mas para você que está aqui na pós-graduação e que tem que ter um conhecimento mais aprofundado de concessão, você já sabe de antemão que, apesar da lei 8987/95 falar em concessão via concorrência ou diálogo competitivo, que você vai encontrar na ordem jurídica outras normas específicas que vão admitir também o leilão em situações específicas, como uma modalidade de licitação para se implementar, no final das contas, uma concessão de serviço público. Tudo bem que não é a via ordinária, nem é a regra, mas a legislação prevê em situações específicas também o leilão como uma terceira possibilidade ao lado da regra, que é hoje a concorrência ou o diálogo competitivo. Então, fiz questão de sair aqui da mesmice e desmistificar um erro muito comum de alguns alunos que acham que para concessão é só concorrência ou diálogo competitivo, e é um erro muito comum, não por culpa só dos alunos, é porque a legislação dá essa resposta na lei que trata de concessão, que é a Lei 8987,
O erro, na verdade, é você esquecer que existem outras normas de concessão e que podem prever coisas diferentes ou algo diferente, ou regimes diferentes. Um outro detalhe, ainda em relação à licitação, se a gente pensar na concorrência, que é a regra geral nas concessões de serviços públicos, talvez em 99% dos casos, nas concessões a gente tenha concorrência. A concorrência, naquele contexto de concessão de serviço público comum, da Lei 8.987/95, ela seguia um rito que, na época, era mais ou menos o rito da Lei 8.666 de 93. Então, a Lei 8.666 de 93 trazia a concorrência, a Lei 8.987 de 95, 2 anos depois daquela lei anterior de licitações, que era de 93. Portanto, quando se falava em concorrência na Lei 8.987 de 95, se pensava muito na concorrência da Lei 8.666. E aquela concorrência da Lei 8.666, ela tinha um rito. E o rito dela, que era muito formal e burocrático, e muitas vezes ineficiente, previa naquele rito, a Lei 8.666, que, por exemplo, a habilitação seria feita antes da etapa de julgamento. Então, numa licitação lá da Lei 8.666, você tinha lá as empresas interessadas, então você, poder público, primeiro abriria lá os envelopes, porque a licitação era presencial, hoje a regra é a licitação eletrônica. Você tinha lá primeiro uma análise do documento de habilitação, definir as empresas habilitadas, as empresas que seriam então inabilitadas. As inabilitadas iam embora para casa, as habilitadas permaneciam no procedimento de licitação. E aí, na sequência, você ia para a etapa de julgamento, para ver, no universo de empresas habilitadas, qual seria a primeira colocada, a segunda colocada e assim por diante. Você contrataria a primeira colocada no final. Então, naquele cenário em que a habilitação era realizada antes do julgamento, porque era a Lei 8.666 que dizia isso, vem a Lei 8.987/95, que diz que essa vai ser a regra também na concessão comum. Mas nós tivemos a inclusão do artigo 18A, 18-A, na Lei 8.987/95. Esse artigo 18A foi inserido em 2005, na Lei 8.987, e o artigo 18A permitiu a inversão de fases. Permitiu que, na concorrência, você fizesse primeiro o julgamento e já estabelecesse de plano a ordem de classificação com a definição do primeiro colocado, porque ele é o seu alvo, você vai contratar o primeiro colocado. Então, você faria primeiro o julgamento e depois a habilitação só do primeiro colocado. Então, o artigo 18A permitiu essa inversão de fases, com a realização primeiro do julgamento, depois da habilitação. Entendam um contexto. Por que a habilitação era antes do julgamento? Porque a Lei 8.987 é de 95, e em 93 a Lei 8.666 veio estabelecendo primeiro a habilitação, depois o julgamento. Maravilha. Aí, em 2005, eu estou dizendo que foi incluído o artigo 18A na Lei 8.987 de 95 para permitir que você fizesse lá uma inversão. E aí você fizesse primeiro o julgamento e só depois a habilitação só do primeiro colocado. Isso foi em 2005, a alteração legislativa com a inclusão do artigo 18A na Lei 8.987. Contextualiza. Por que 2005? Porque em 2002, pouco antes, nós tivemos a Lei do Pregão. E a Lei 10.520 de 2002, a Lei do Pregão, trouxe a inovação de inversão de fases. No pregão, primeiro você julga, depois você habilita. Esquece a Lei 8.666. Primeiro você julga, depois você habilita. E aí o que aconteceu é que se percebeu que essa inversão no pregão foi muito eficiente. As licitações começaram a ficar mais eficientes, mais céleres, mais rápidas, né? Mais racionais. O pregão virou a regra geral. Todo mundo queria fazer pregão para tudo. Né? Pregão é só para aquisição de bem ou serviço comum. Mas o pregão começou a ser utilizado em larga escala, com muita eficiência. O legislador percebeu isso e fez uma alteração da lei de concessão para dizer, olha, sabe aquilo que você faz no pregão? Você também pode fazer na concessão comum. Você pode inverter as fases, primeiro julgar e depois habilitar. Você pode sair da regra da Lei 8.666 de 93. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, olhando literalmente para a Lei 8.987 de 95, dá a entender que a regra geral lá é primeiro fazer a habilitação e depois o julgamento, tal como era na Lei 8.666. Mas isso não é absoluto. Você pode, pelo artigo 18A, flexibilizar e inverter essas fases. E você pode, ao contrário, fazer uma licitação, concorrência, para uma concessão comum,
em que você vai ter primeiro o julgamento e só depois a habilitação. O artigo 18A já permite isso para você. Pois bem, hoje, essa lógica permitida pelo artigo 18A já foi consagrada como regra geral. A nova lei de licitações, a Lei 14.133, de 2021, que revoga a Lei 8.666 de 93, também revoga a Lei do Pregão e a Lei do Regime Diferenciado de Contratação, a Lei 14.133, de 2021, já estabelece como regra procedimental a realização primeiro do julgamento e só depois da habilitação. Então, aquilo que já acontecia no pregão, aquilo que era permitido na concessão comum, aquilo que também era permitido na lei do RDC, na lei das estatais, em outras normas, virou a regra. Se distanciando daquele procedimento da Lei 866, a Lei 14.133/2021 traz como regra geral a realização primeiro do julgamento e depois da habilitação. Só que a Lei 14.133 permite também flexibilização. Só muda a lógica. Se a lógica antes era primeiro habilitar para depois julgar, na Lei 866, agora a lógica é a inversa. Como regra geral, primeiro você julga e depois você habilita. Apesar da Lei 14.133 permitir que você faça o inverso, que você primeiro faça a habilitação e depois o julgamento. Se você justificar isso no processo de licitação, você poderia fazer isso. Se você não falar nada, primeiro julga, depois habilita. Então, pode ser que essa nova previsão da Lei 14.133 de 2021 gere um impacto nas concessões comuns, para que na concessão comum você estabeleça prioritariamente julgamento antes da habilitação. Mas nada obsta na concessão comum que você faça a habilitação antes do julgamento, que é o que está escrito no artigo 18A da Lei 8.987 de 95. Portanto, numa concessão comum, é fundamental que o poder público, o poder concedente, defina no edital de licitação se ele vai fazer primeiro a habilitação, depois o julgamento, ou se ela vai fazer primeiro o julgamento, depois a habilitação. Só tem que estar definido no edital de licitação. O fato é que o poder concedente vai ter alguma discricionariedade para definir a ordem dessas etapas de habilitação, julgamento ou julgamento e habilitação. Para fechar esse slide, a gente fechar também esse bloco, vamos aqui para o meu slide de novo. Aqui nós temos no fechamento os tipos de licitação. Essa expressão ela se refere a critérios de julgamento. Então, quais são os critérios de julgamento ou tipos de licitação que o poder público pode adotar nas licitações para concessão comum de serviço público? Então, volta aqui para mim. Os critérios de julgamento para concessão comum ou tipos de licitação estão apresentados no artigo 15 da Lei 8.987 de 95. O artigo 15 diz lá, Lei 8.987 de 95. No julgamento da licitação, será considerado um dos seguintes critérios. Inciso 1, menor valor de tarifa do serviço público a ser prestado. Inciso 2, maior oferta nos casos de pagamento ao poder público, ao poder concedente pela outorga da concessão. Inciso 3, a combinação 2 a 2 dos critérios referidos nos incisos 1, 2 e 7. O que significa dizer? Você pode misturar dois critérios. Você pode botar menor valor de tarifa combinado com maior oferta. Você pode combinar menor valor de tarifa com o inciso 7, que é a melhor oferta de pagamento pela outorga de qualificação. Você pode misturar incisos 2 e 7. Você pode misturar dois critérios. Então, você tem menor tarifa, maior oferta, combinação de dois critérios de valor de tarifa, oferta ou oferta de pagamento pela outorga após qualificação. Você tem ainda o quarto critério de julgamento, que é a melhor proposta técnica, então somente melhor proposta técnica. Um quinto critério de julgamento, que é a proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa com melhor técnica. Sexto critério de julgamento, melhor proposta em razão da combinação de critérios, maior oferta pela outorga da concessão com melhor técnica. E o último critério isolado, melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. Então, o que, na verdade, faz lá o artigo 15
é estabelecer critério de valor da tarifa, maior oferta, né? Critério também de melhor técnica, e permitir combinações entre esses critérios. Combinação de 2 critérios aí, de acordo com o artigo 15. No final das contas, o que é importante você destacar é que esses critérios de julgamento do artigo 15 são critérios de julgamento específicos para a concessão comum, que é o nosso tema da aula de hoje, e que não se confundem necessariamente com aqueles critérios de julgamento previstos na Lei Geral de Licitações e Contratações Públicas. Então, a Lei 14.133 de 2021, que é a Lei Geral de Licitações e Contratos, fala lá em menor valor, maior desconto, melhor técnica, técnica e preço, maior retorno econômico, maior lance. Lá tem os critérios de julgamento da Lei Geral de Licitações e Contratos. Aqui, na concessão comum de serviço público, você vai ter que escolher um critério de julgamento autorizado pelo artigo 15 da Lei 8.987 de 95. Seja um critério isolado, seja a combinação de 2 critérios na forma permitida pelo artigo 15 da Lei 8.987 de 95. Tá bom? Bom, aqui a gente então vai fechar esse bloco. Nós tratamos nesse bloco de algumas regras peculiares das licitações para concessão comum de serviço público. E a partir do próximo bloco a gente vai analisar especificamente o contrato de concessão e as características principais do contrato de concessão de serviço público. Até o próximo bloco.